Deuteronômio 28, primeiro versículo, diz assim, eu quero ler grande parte aqui, eu quero ler até pelo menos até o 14, e quero fazer menção do 15 até o 17. E será se vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, hoje o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quando vocês ouvirem a voz do Senhor teu Deus, bendito serás tu na cidade, bendito serás aonde? No campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o cesto, a tua amassadeira, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. Quero só abrir um adendo aqui. Note o versículo 7, que você não vai ter que pelejar contra o seu inimigo e vai prevalecer contra o seu inimigo. O texto diz aqui que o Senhor abaterá o inimigo e entregará a ele abatido diante da sua face. É completamente diferente, né? Foi a mesma coisa que Deus fez em Jericó. Quando destruiu as muralhas matou quem estava em cima das muralhas e quem estava embaixo das muralhas de Jericó foram soterrados pelas pedras. E o povo só entrou para pegar o despojo. Então é isso que o Deus está dizendo, você não vai ter que combater, né, confrontar com o seu inimigo. Ele vai abater o inimigo e vai colocar o inimigo abatido diante dos seus pés. Então, preste atenção nisso aqui. Por isso, versículo 7, né? Por um caminho sairão contra ti, por 7 caminhos fugirão diante da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que você puser as mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor confirmará para si um povo santo, que tem jurado, quanto guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão temor diante de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás, não vai precisar recorrer a banco, a agiota, preste atenção nisso aqui. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Depois eu vou explicar sobre isso. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedecerdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje Ele te ordena para guardares e para fazeres. Não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após os deuses e os servirem. Olha o versículo 15. O título diz assim: castigo pela desobediência. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje Ele te ordena, então sobrevirão todas essas maldições e elas te alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo, maldito será a tua amassadeira, e aí vai embora. São 72 maldições, 36 bênçãos, 72 maldições, né? As maldições são maiores do que as bênçãos, sabe, irmãos? Porque, irmãos, quando Deus chama o povo de Israel e faz uma aliança com ele, faz um tratado com ele, um concerto com ele, para que eles fossem abençoados, para que eles fossem prósperos. E aí, algumas pessoas, hoje, alguns teólogos, primeiro eles debandam para a teologia da prosperidade. Isso é muito ruim, né? Os extremos é muito perigoso. E debanda para a teologia da prosperidade. Porque se você aceitou Jesus como Salvador de sua vida, você tem que ser rico, você tem que ser próspero. Se você andar de bicicleta é porque o capeta está agarrado com você ainda. Não é assim? Então a teologia da prosperidade, o extremo é muito perigoso.
Porém, o extremo do outro lado também, dizendo assim, olha, o Senhor não quer que você seja pobre, que você não seja rico, porque Ele disse lá no Evangelho de Mateus 19, 25, se eu não estou enganado, Ele disse, né, que é mais fácil um camelo passar por quê? O buraco de uma agulha do que um rico. Então o extremo é muito perigoso. Aí os discípulos, olha para você ver que Jesus não deixa ponta naquilo que Ele fala. Os discípulos, Senhor, então como é difícil um rico então entrar no reino dos céus? Ele diz, para os homens é impossível, mas não para. Por isso que a gente conhece muita gente rica que é crente, e mais crente que a gente, né? Porque entendeu a prosperidade de Deus. Então Deus não estava querendo dizer que Deus não fica feliz com a prosperidade dos crentes. Conforme o Salmo 35, 27, a Bíblia diz, cantai e louvai, e bendizer ao nome do Senhor, engrandecei o nome do nosso Deus, pois o Senhor se alegra com a prosperidade daqueles que andam em retidão na sua presença. Imagine um Deus que se alegra, que ama a prosperidade dos seus servos, está lá no Salmo 35, 27, Deus se alegra, fica feliz. Irmãos, por quê? Imagine só, qual é a conotação que Deus tem conosco? De pai, não é? Não é essa conotação? Jesus, não foi isso que Jesus ensinou? Olha, quando vocês forem orar, fala com o papai, Abba Pai. Se a nossa conotação com Deus é de pai, qual o pai que pedindo peixe vai dar pedra? Pedindo pão vai dar escorpião? Não foi isso que Jesus disse? Muito mais, vocês sendo pais maus, dá boas dádivas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu, porventura não dará com ele todas as coisas, mas principalmente o Espírito Santo de Deus. Sabe, meus queridos, então Deus como Pai, como essa conotação de filho, né, e que nós somos, e esse Pai tem prazer que você viva uma vida maravilhosa. Esse Pai tem prazer que você viva uma vida boa, uma vida larga e próspera, sabe? Você acha que o nosso Pai que nos ama tanto, vai ficar olhando lá da eternidade, oh meu Deus do céu, o irmão lá pisando de novo lá na agiota, ah meu Deus do céu, o irmão de novo, não tem dinheiro para comprar um remédio. Você acha que um pai em lucidez, né? Um pai em plena lucidez, né? Fala, ah lá, bem feito, ó. Bem feito. Não é assim que o nosso Deus age. Nosso Deus age com amor, sabe, meus queridos? Deus abre com longanimidade, com bondade, com misericórdia. É assim que o nosso Deus nos vê e Ele quer que a gente seja próspero. Porém, como eu disse, os dois extremos é perigoso. Então tem um extremo em Timóteo 6, 9, 10, porque diz assim, mas os que querem ser ricos caem em grande tentação, e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que os submergem, que os afundam, coloca para baixo, os homens, a perdição e a ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e espécie de todos os males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da boa fé e se transpassaram a si mesmo por causa da ganância. Sabe, meus queridos, então, como eu disse, o extremo também é perigoso. Campanha onde que eu vou ficar rico, você vai trocar de carro, você está aqui com um fusquinha aqui na porta, Deus vai te dar um carrão, né? Esses extremos é perigoso. E o problema é que nós, às vezes, nós somos destemperados, nós não somos comedidos. E às vezes a gente percebe que essa ganância para ter as coisas, essa cobiça para ter as coisas, isso não pode transpassar no nosso coração, porque muitos em busca dessa cobiça, de querer ser rico, de querer ser próspero, né? Porque a maioria da prosperidade, às vezes não é nem para nós mesmos, a maioria das prosperidade que as pessoas buscam hoje, é para mostrar para a sociedade que ele é próspero, sabe? Ele troca de carro, o carro dele está novinho, ele vai lá e pega um carro zero, às vezes para mostrar para a sociedade. Então esse é o perigo. Este é o perigo. Então é isso que o Senhor está dizendo, cuidado com essa falso desejo de prosperidade, porque ele pode te levar à ruína e te transpassar, e isso colocar uma soberba no seu coração, colocar uma altivez no seu coração, dizer, eu sou maior do que o meu irmão. Sabe, irmãos, sabe o que o Senhor quer nos ensinar? Que essa prosperidade, ela tem que ser espiritual, e ela tem que ser benéfica ao reino. Eu vou falar o que é prosperidade para os irmãos, antes de a gente entrar.
né? Eu fui dirigente de uma igreja muito próspera, onde as pessoas eram donos de vidraçarias, né, que produziam os vidros. A gente tinha lá pessoas que eram juízas, que eram médicas, né, advogados, a gente tinha um monte na igreja, era um bairro próspero, então os membros da igreja eram assim. E sabe o que mais me chamava a atenção? Onde o dono de empresa que vendia lá coisa de 1 milhão, 2 milhões por semana na empresa dele, ficava na porta recebendo os irmãos, entra meu irmão, senta, né? Onde a instrumentista da igreja, que cantava e era instrumentista, era juíza, né, da comarca de Valadares, a juíza Fabiana, sentava lá e passava a mão no violão. O marido dela é o que tocava bateria, que era ortodontista, sabe? A líder das mulheres era uma mulher muito bem sucedida como dentista lá na cidade. Então, eu chegava assim, eu ficava maravilhado com aquilo, né? Onde todos trabalhavam, como se eles tirassem aquela capa da riqueza, as suas casas luxuosas, moravam em prédios com cobertura, né? Quando eu ia na casa deles, a gente não sabia nem como se comportar diante daquelas casas tão luxuosas, mas de uma simplicidade tão grande. Então o reino é isso, o reino é onde nos iguala diante de Deus, todos somos iguais. O juiz senta com o pedreiro do mesmo banco, e os dois cumprimentam com a paz do Senhor, ninguém se sente maior do que o outro, porque sabe que todos diante de Deus somos iguais, irmãos. E é isso que o Senhor quer ensinar para nós, né? É isso que o Senhor quer demonstrar para nós, essa qualidade de vida. E daqui a pouco os irmãos vão perceber que a gente não precisa de muito para ser muito feliz na presença de Deus, né? Vamos só repetir ali o tema para que a gente possa gravar. Vivendo, não, volta lá no tema. Vivendo a verdadeira em Deus, a verdadeira prosperidade em Deus, sabe? Essa é o que nós vamos ensinar. É claro que o livro de Deuteronômio, ele já, se a gente obedecer o que Moisés disse aqui, né, disse para o povo, ó, o primeiro versículo diz assim: e será que se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se você ouvir, guardar e praticar, irmãos, toda a bênção vai te alcançar. Né? Então vamos falar um pouquinho, o que é prosperidade? O que você entende como prosperidade? Né? Irmãos, eu fiz umas 3, 4 páginas aqui só falando sobre prosperidade, porque o tema não é tão fácil como a gente imagina, né? Eu vou tentar otimizar aqui, né? Porque se nós pegarmos aqui prosperidade, o que Moisés está dizendo, essa prosperidade fala da palavra de ser próspero, de ter saúde, longanimidade, felicidade, bem-estar, né? É o mesmo termo da palavra shalom. Hoje, até o dia de hoje, né, os judeus se cumprimentam com os demais, diz shalom. Ele quer dizer que você seja saudável, que você seja próspero, que você seja bendito, né, que você seja longânimo, né, que você viva as benéficos do Senhor, né? E na palavra grega, quando é citado lá, no Novo Testamento, a respeito de prosperidade, foi até o apóstolo João que disse lá no 3 João 1:2, amado, peço que te sejas próspero em tudo e tenhas saúde, assim como a tua alma também, que ela esteja bem. Olha, meu irmão, que em tudo você seja próspero, que você tenha saúde, que você tenha os benefícios, que você tenha a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus te alcance, né? Uma certa vez, eu perguntei para um judeu, o que representava para ele, né? Ele era subsíndico do condomínio. Eu disse, o que representa para você, quando você ora de manhã, o que você entende como prosperidade? Que eu estava curioso, porque alguém falou para mim, diz, olha, todo judeu é rico, você já percebeu? Bom, esse judeu não era rico, mas ele vivia uma vida boa, né? Morava nesse condomínio, que era um condomínio bom. E aí ele falou assim, olha, Wellington, todo dia pela manhã, nós judeus, né, William Benmark, acho que era o sobrenome dele, Benmark, todo dia pela manhã, nós fazemos 3 orações. É mesmo? Qual que são as suas orações? Ele disse, olha, Senhor, nos dá o pão sobre a mesa todo dia.
A segunda oração, Senhor, coloca um teto sobre a nossa cabeça. Eu acho interessante esse termo dele usar, coloca um teto sobre a minha cabeça. Era a segunda oração. E a terceira, Senhor, me dá vestes para que eu não ande nu pela rua. Eu disse, vocês oram assim, mas vocês não pedem dinheiro? Por que vocês são prósperos? E ele disse, não, nós, os judeus, quando nós pedimos dinheiro para Deus, nós estamos em pecado. Porque o dinheiro é um benefício que Deus dá aos seus servos, quando não lhe merece. Sabe, irmãos? E esse que é o pecado, às vezes, que a gente fica pedindo alguma coisa que era benefício. Então eles pedem o necessário, e para eles pedir dinheiro, Senhor, eu quero riqueza, eu quero ganhar, né? Chegava no final do ano, um monte de irmão não ceava. Mas por que esses irmãos não ceavam? Porque jogavam na loteria, né? Aí chegava lá 200 milhões na loteria, aí todos os irmãos, pastor, eu não posso cear porque eu joguei na loteria, vai que eu ganho, né? Sabe, irmãos? Porque desejar esse dinheiro com ganância é pecado diante de Deus, porque as bênçãos de Deus te alcançarão. É a bênção que nos alcança. Então a verdadeira prosperidade em Deus, eu achei tão interessante esse termo aqui, que, olha para você ver que bonito, prosperidade para a Bíblia é ter ausência de necessidade. Em resumo, seus recursos têm que ser maiores que suas necessidades. Para a Bíblia, o que é prosperidade, Marinho? É ausência de necessidade. E o que é a prosperidade? É você ter mais recursos do que as suas necessidades. Significava o seguinte, para a gente ilustrar, você recebeu um salário mínimo no final do mês. Aí você chega, pagou a luz, pagou a água, fez a compra, abasteceu o carro, pagou as contas, aí, resultado, sobrou dinheiro, sobrou R$200 para você. Isso é prosperidade. Aí, vamos para outro fato agora, chegou o final do mês, você recebeu o seu salário, chegou lá, teve que entrar no cheque especial. Prosperidade para a Bíblia, o que Moisés está dizendo é ausência de necessidade, é aquilo que você ganha, supre a sua necessidade com abundância. Sabe, meus irmãos, e aí eu faço uma pergunta, quantas pessoas não estão vivendo isso na vida delas? Quantas pessoas, né, e é claro que também envolve um monte de coisa. A minha mãe morava sozinha, e aí minha irmã chegou de Portugal e pegou ela para ela morar na casa dela lá no sítio. E aí ela passou aqui ontem, e minha mãe e essa irmã minha, de Vitória, que está levando ela para passear, para ficar lá uns dias, falou assim, olha, minha mãe não deve mais nada no banco. Mas como que foi isso? Ela teve que pagar 8 mil de cartão de crédito, que estava lá correndo juro, pagou uns 4 mil de empréstimo, né, porque o banco gosta de emprestar para aposentado, devia não sei quantos, 12 mil. E aí minha irmã parou de gastar aquele dinheiro e foi lá e quitou a dívida e disse, mãe, a senhora não gasta com mais nada. Então, claro que tem uma administração. Hoje, os 2 salários que ela ganha de aposentadoria, dá para suprir os remédios dela, as necessidades dela, as roupas, comprar, né, se arrumar, sabe? Mas não era assim até pouco tempo atrás. Então, às vezes, a gente não está vivendo essa ausência de necessidade, porque às vezes a gente está colocando, né, as mãos aonde a gente não pode. Né? Na roça, lá em Valadares, a gente fala assim, coloca o chapéu onde a mão não alcança. Às vezes você está querendo dar um passo maior do que a perna. E aí, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que essa ausência de necessidade, para a gente conquistar isso, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende de Deus. Organização espiritual, pedir a bênção de Deus sobre nós. Pastor, eu quero construir, irmãos, isso é benéfico, isso é benefícios de Deus. Eu já contei aqui para os irmãos que eu saí daqui, né, para fazer um telhado lá na minha casa que eu estou construindo, o menino me pressionando porque ele está nos Estados Unidos, está em muito dinheiro, está ganhando muito dinheiro, ela está ganhando mais de $300 por dia de trabalho lá, trabalha 10, 12 horas, trabalha muito, e ele com pressa para voltar para o Brasil, a esposa dele faleceu, o menino dele está sozinho, e com pressa ele diz, olha, eu preciso de um telhado. Eu falei, rapaz, Valadares nem chove. Mas está chovendo, tem 40 dias em Valadares. Eu falei, meu Deus do céu, 40 dias chovendo em Valadares.
Então, saí daqui, cheguei lá em Valadares, R$5 no bolso, irmãos. Eu peguei, deixa eu ver quanto que eu tenho para fazer o telhado, R$5. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer o telhado? R$5. E eu falei, Erides, eu não tenho, rapaz, eu gastei dinheiro todinho na oficina mecânica, eu não posso, eu não tenho condição de fazer. Irmãos, tomara a Deus que esteja ouvindo essa live. Irmãos, Deus tocou no coração dele, e ele me deu o telhado, irmãos. Então eu vou te dar aí, se algum dia você quiser me pagar, pagou o pedreiro, pagou o telhado, pagou, irmãos. Aí fui lá, eu lembrei que eu tinha umas férias para receber. Lucas, manda o dinheiro. Lucas na mesma hora mandou o dinheiro, foi a única coisa o dinheiro que eu tinha. Está lá um telhado, né? Depois os irmãos quiserem ver, pastor, claro que eu não vou mentir um negócio desse. Um telhado de 170 metros quadrados, um telhado que ficaria por 17 mil, gastei 3 mil no telhado. Sabe, irmãos? Sabe o que é isso? Isso é benefício de Deus. Quem que sou eu para acrescentar? De onde que eu ia tirar esse dinheiro? Se eu tivesse me endividado, entrado no cartão, meus irmãos, hoje eu estaria todo endividado, talvez eu nem não teria autoridade para pregar isso para os irmãos. Com autoridade, o diabo fala, rapaz, você está todo endividado, você está devendo 10 mil de cartão aí, você foi fazer um telhado sem ter dinheiro. Mas não, cheguei lá e falei, Senhor, como é que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Aí o Senhor faz para nós. Isso é benefício de Deus, irmão. Isso é a graça de Deus. O problema é que a gente quer passar na frente de Deus. A gente quer entrar na frente dele e diz, olha, Senhor, deixa que eu faço. Não, irmão, você não faz. Você não tem capacidade intelectual. Você não tem sabedoria para fazer algo. E às vezes a gente, querendo fazer alguma coisa que a gente não tem condição de fazer, a gente atropela as coisas. Em vez da bênção nos alcançar, eu fico querendo alcançar a bênção antes da hora, e aí a bênção vira maldição na minha vida. Aquilo que era para ser bênção vira maldição. Irmãos, e quantas pessoas aí, né, que a gente conhece, a pessoa está andando de carro, de avião, de tudo, né? A pessoa está para cá e para lá, aí quando você vai ver, o cara deve todo mundo. Eu ouvi uma história de uma pessoa aqui que foi lá e foi comprando café e vendendo, foi comprando café e foi vendendo, daqui a pouco ele rapou fora, deixou todo mundo na dívida, estava aí desfrutando do dinheiro dos trabalhadores da roça aí. Sabe, meus queridos, meus irmãos, a verdadeira prosperidade é a ausência de necessidade. Se contente com isso, faça como o judeu, Senhor, me dá o pão de cada dia. Não é triste quando os meninos acordam de manhã, né? Às vezes não é nem porque, talvez a padaria está fechada, acabou o pão, né? Os meninos, pai, não tem pão. Eu falei, não, já fui na padaria, não tem pão hoje não. O pão acabou. É triste, imagine, irmãos, peça o necessário. Como diz o Provérbios, Senhor, eu não peço a riqueza para que eu venha me vangloriar, não é isso que diz lá Provérbios 7, versículo 9? Eu não peço a riqueza para que eu venha me vangloriar, mas também não peço a pobreza para que os inimigos zombem do teu nome, Senhor, na minha vida. Eu peço o pão de cada dia. Irmão, peça o necessário, e os demais coisas o Senhor vai acrescentar na sua vida. Porque quando a gente busca, quando o nosso coração está enraizado no dinheiro, eu quero, o amor, não é o dinheiro, é o amor, irmãos, é com o dinheiro que a gente comprou o teclado, é com o dinheiro que a gente comprou esses bancos, é com o dinheiro que a gente reformou a igreja, é com o dinheiro que a gente fez a rampa, é com o dinheiro que a gente comprou loja, é o dinheiro. Mas o dinheiro, como diz o Hernando Dias Lopes, é um excelente funcionário, mas é um péssimo patrão. Quando o dinheiro que manda em você, nas suas atitudes, no seu trabalho, diz, tem que trabalhar mais, rapaz, você tem que trabalhar mais, o dinheiro manda em você. E aí, juntamente com o dinheiro, vem os boletos, vem contas, você diz, tem que trabalhar mais, aí você se torna escravo do dinheiro. Prosperidade é o quê, irmãos? Ausência, vamos dizer todos juntos, prosperidade é ausência. Olha o que diz aqui na palavra, Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá toda a vossa necessidade em glória por Cristo Jesus. Toda a vossa necessidade, irmãos, todas elas. Todas as suas necessidades serão supridas em glória. O que significa em glória? Na palavra, significa que vai ter uma intervenção divina, espiritual em nosso favor.
É desse jeito que Deus supre as nossas necessidades em glória. A gente não entende, não sabe de onde veio, por que veio, não sabe por que Deus tocou no coração de alguém, mas é necessidade sendo suprida em glória. Eu lembro que o pastor Bruno foi fazer a igreja lá de Jardim Camburi, chegou e o povo já não tinha mais dinheiro para dar, o povo já tinha dado o que tinha que dar, já tinha dado. Teve um irmão que chegou e deu um carro lá para o pastor construir, o irmão Luciano. Pastor, eu vou te dar meu carro, porque eu estou vendo que os irmãos não vai sair mais nada aqui. E aí o pastor ficou com aquele templo, assim, a estrutura pronta e não tinha piso, né? E veio de lá um homem, dono de um lugar chamado João Mal, um negócio que vende peça de carro lá em Vitória. E a mulher dele era da igreja, mas ele não sei como que ele está hoje, mas ele era um ébrio, tadinho. E ele vindo bêbado de lá para cá, né, andando pela rua, né, a mulher dele conta que ele parou em frente à igreja e disse o seguinte: essa é a sua igreja? Perguntou para a mulher dele: é minha igreja. Ele falou assim: eu vou dar o piso para essa igreja. Irmão, deu R$16 de piso, o homem nunca foi na igreja, ele deu R$16.000 para comprar o piso da igreja. Foi desse jeito que tem piso lá em Jardim Camburi hoje. Isso é necessidade em glória por Cristo Jesus, irmãos. A gente não entende, é Deus que faz, sabe? Você quer viver a verdadeira prosperidade em Deus? Deixa que Deus vai fazer por você. Não fica correndo atrás do vento não, irmão. Não fica se desesperando não. Tem gente se desesperando e termina em nada. Tudo que faz termina em nada. Vai lá, trabalha, termina em nada. É como uma pessoa, um conhecido aqui da cidade, trabalhou, comprou um melhor carro, comprou o carro, primeira, segunda viagem que ele fez, terceira viagem, não sei, o carro não tinha seguro, bateu, deu PT no carro, então todo aquele trabalho deles virou nada, virou pó, deu sucata. Quanto que deu no carro? Deu R$5.000, deu mais de 70 mil no carro e o carro virou 5 mil. Sabe, irmão, é porque a pessoa fica correndo atrás da bênção, fica querendo a bênção. Eu quero. Irmãos, o homem não tem uma casa para morar, compra um carro de 70 mil. Como é que pode? Organiza a sua vida, organiza a sua vida financeira. Coloca as coisas no padrão certo, irmão. Vive conforme aquilo que Deus está te dando. Vive com aquilo que Deus está te dando. Se você tem um teto para morar, agradeça a Deus. Se você tem pão na sua mesa, agradeça a Deus. Se tem ovo, come o ovo. Se tem picanha, come picanha, que é muito impossível. Sabe, meu irmão, viva um dia de cada vez. Verdadeira prosperidade. Resumindo, sobre prosperidade. Prosperidade para Deus é ausência de necessidade. Então a pergunta que eu me faço e te faço: onde nós temos falhado com Deus para não estarmos vivendo a prosperidade que Deus tem para nós? Onde nós temos falhado? Será que se você ouvir, guardar, praticar, todas as bênçãos te alcançarão? A pergunta é: onde nós temos falhado? Onde que você tem falhado com Deus, irmão? A gente não é menino, a gente sabe onde a gente está falhando, a gente sabe onde está errando, a gente não pratica a nossa fé. Deus lá no Malaquias 3, eu estava vendo, né, está ali também, junto com tudo sobre prosperidade. Deus disse: olha, o que vocês estão conversando aí tem ofendido a minha santidade. E vocês me perguntam: o que nós temos te ofendido, Senhor, com a sua santidade? Aí o Senhor diz: porque vocês têm sido negligentes, irmão, negligência, com os dízimos e com as ofertas. E aí o Senhor fazer prova de mim, a gente usa muito esse texto errado, mas o Senhor estava muito mais do que dinheiro, porque o coração do povo estava desviado. O povo estava ofertando para o Senhor o pior, as ovelhas mancas, as ovelhas doentes, as ovelhas com bicheira, aquilo estava sendo ofensivo diante de Deus. Aí Deus vai lá e fala assim: rapaz, o que vocês estão me entregando é lixo. Por quê? Porque o animal, no Velho Testamento, apontava para Jesus, e Jesus vem da nobreza, irmãos.
Por isso que Deus sempre quis o melhor dos animais. Então ele estava levando animal doente, capengado, animal na hora de morrer, animal que já estava quase idoso para morrer. Aí vocês estão me perguntando, gente, vocês não fazem prova de mim, vocês não têm fé, porque quando a gente não entende isso, é que a gente está dizendo para Deus, Deus, eu não tenho fé no que o Senhor está fazendo, eu não tenho fé para o Senhor tomar a rédea da minha vida financeira e tomar o controle da minha vida. Irmãos, a gente não sabe fazer, entrega para quem sabe, entrega para quem é o dono do ouro e da prata, entrega para aquele que vai administrar bem os seus bens, entrega na mão dele, confia nele, sabe, a gente não faz isso, a gente fica naquela ganância. Ah, Senhor, se eu ganhasse 10 mil eu te daria. Irmão, se você ganhasse 100 mil você não daria nada, porque você não tem fé, e você não entendeu que tudo que nós temos, tudo que somos, vem da parte de Deus. Não é isso que Davi diz lá em 1 Crônicas 29, 14, Senhor, quem somos nós, e quem é esse povo, para te dar alguma coisa? Nós só temos para dar, porque das tuas mãos nós recebemos, e das tuas mãos recebemos, e por isso te damos, tão voluntariamente, todo esse tesouro para a casa do Senhor. Irmãos, Davi entendeu o segredo. Eu faço uma pergunta, irmãos, quando você está com um problema financeiro, você ora para o pastor? Você ora para Maria? Você ora para quem? Para quem que você ora? Para o diabo? Ô diabo, abre a porta para mim. Para quem que você ora? Para Deus. Aí Deus abre a porta, aí a gente acha que foi a gente que abriu a porta, a gente acha que a gente que tem intelecto, a gente acha que a gente é bom naquilo que a gente faz, a gente acha que a gente é o tal, a gente acha que é o funcionário, é o autônomo que todo mundo quer. A gente se esquece de quem a gente pediu para abrir a porta, a gente se esquece de quem a gente pediu para abençoar a casa da gente, as bênçãos de Deus. Irmãos, eu digo lá em casa todo dia, irmãos, quando você tiver pão, outro dia a menina, só tem pão e manteiga e café e leite. Eu falei, que você quer mais o quê? Você quer caviar de manhã? O que você quer? O que vocês querem mais? Olha, só tem pão, manteiga. Irmãos, manteiga é luxo hoje. Só tem pão, manteiga, leite. Quanto é o leite? R$6 na caixinha. 6. Café. Quanto é o café? R$40 o quilo do café. Graças a Deus que tem uns irmãos abençoados que me dão café, irmão. Senão, R$40 o quilo. Sabe? Só agradeça a Deus por aquilo que Deus tem te dado, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa. Escute o que eu vou dizer, que isso é muito sério, é muito importante. Se você só tem isso em cima da sua mesa, escute o que eu estou te falando, é o que você merece ter na sua mesa. Se não tem nada em cima da sua mesa, reveja os seus conceitos, por que não está chegando o pão na sua mesa? Sabe por quê? Jesus nos ensinou uma oração. Qual que foi a oração? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Se não está chegando o pão lá, tem algum problema que você precisa fazer uma introspectiva, uma retrospectiva e saber aonde eu e você estamos errando. Porque em Deus nós teremos todas as nossas necessidades supridas em glória, em glória, em glória. Irmãos, às vezes eu estou lá em casa tomando café, moço, que é da igreja católica, em frente, todo dia de manhã, Silvana? Toca a campanha às 7 horas da manhã, aí a gente já sabe, é o vizinho. Pastor, eu estava lá colhendo essas bananas, eu lembrei do senhor. Aí, pastor, eu estava lá colhendo as abóboras, lembrei do senhor. E todo dia, Silvana? Quase todo dia ele traz alguma coisa. Eu pensei, meu Deus, esse homem todo dia me traz uma verdura, uma fruta, o que darei a este homem por todos os benefícios que ele tem me feito? Aí eu fui lá em Valadares e lá tem manga-pera. E eu falei, eu tenho certeza que lá em Vitória não dá, em Ibatiba não tem essas manguinhas pera. Quando dá, é manga dura, ruim. Aí eu trouxe uma caixa de manga e trouxe para ele. Ele, não precisava. Não, rapaz, eu tenho que pagar de alguma maneira o senhor me beneficia tanto. Irmãos, sabe, meus queridos, é as bênçãos que te alcançam. É a bênção que vai atrás de você. É a bênção que chega na sua mesa, que chega na sua casa, que chega na sua vida, que chega na sua família. Amém, irmãos?
Tinha 300 coisas para falar aqui, mas vamos lá. Segunda coisa, vamos lá. Vamos lá, muda aí, por favor. Vamos lá? Aonde? Aonde você estiver será abençoado. Irmão, sabe por que eu acho que, assim, lá em Valadares então, o pessoal vai muito para os Estados Unidos, Portugal, para a Austrália, vai para tudo que é lugar. Tem brasileiro valadarense em tudo que é lugar do planeta. Sabe por que eu não acredito nessa prosperidade? Por quê? Porque Valadares, quando eu fui tentar meu visto, aí tem assim, uma caixa alta desse tamanho, escrito assim, Governador Valadares, bem grande assim. Aí na hora que o americano pegou assim e disse, tu és de Valadares, né? Eu disse, sou. Ele disse, então não tem visto. Porque lá é assim, os valadarenses, vai tudo pelo México. Irmão, como que ele vai pelo México? Com coiote, andando no deserto, com um litrinho de água, né? Quase morrendo, assim, todos que chegam lá do outro lado do Texas, lá, que atravessa o México, todos que chegam lá dizem, rapaz, fiquei 20 dias no deserto, eu quase morri. Irmãos, olha o que o texto diz, que em todo lugar que você colocar o teu pé, será abençoado, irmão. Você não precisa ficar deslocando de um lado para o outro para ser abençoado, porque a bênção não está onde você está, a bênção está em você, irmão. E se não tiver uma bênção ali, quando você pisar ali, vai virar bênção. Quando você colocar a mão, vai ser abençoado. O cara vendeu uns 100 mil pés de café e diz, olha rapaz, eu vou te vender o café, mas vou ser bem sincero para você, aqui a terra é muito ruim, o café não dá. Aí um crente foi lá e pegou os 100 mil pés de café lá, o terreno do cara, e realmente o café, cada 15 pés de café, dava meia caixa de café, não dava uma caixa inteira. Mas aí o irmão chegou lá, ajoelhou, clamou ao Senhor, mexeu, rapaz, o homem deu 3 vezes mais. Aí o cara, o que você fez, rapaz? Não, irmão, é o crente, quando chega no lugar e coloca a mão, a bênção prospera. O lugar prospera, o lugar pode ser ruim, a terra pode ser seca, pode chover em todo lugar e lá não chover, porque lá passa a chover, irmão. Porque Deus está com você, entenda isso. Pastor, será que se eu for para o México, passando, não, irmão, você quer ser abençoado? Creia em Deus, confie em Deus, guarda os mandamentos, coloque em prática, aonde você estiver vai ser abençoado. Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai fazer um milagre para você, Deus vai fazer um milagre para você, irmão. Entenda isso, Deus está com você. Pastor, esse lugar é muito ruim. Não, irmão, todo lugar é ruim. Qual o lugar no planeta Terra que não é ruim? Principalmente pessoa que não tem Deus. Imagine, conversa com as pessoas que não tem Deus, aí você vai ver. Eles dizem, nossa pastor, está passando a prova, passando a lua. É claro que vai passar, rapaz. Deus está com você, aonde você colocar a mão, colocar o pé, será abençoado. Irmãos, faça isso, chega no lugar lá, é um lugar que não está produzindo, na sua casa, onde for, no seu local de trabalho, a empresa está ruim, chega lá e bate o pé lá e diz, Senhor, que o Senhor vai prosperar, tem uma promessa do Senhor. Creia na promessa, respalde a sua vida, coloque as coisas diante do Senhor. Senhor, pergunta ao Senhor, aonde eu estou errando, o Senhor vai te falar. Talvez atitudes que estão desagradando a Deus, talvez, irmãos, a gente acha que está agradando a Deus com alguma coisa, e talvez está desagradando a Deus. Tem quantas coisas que eu pensei, isso aqui está agradando a Deus, e Deus falou, não, eu não estou gostando, não estou satisfeito com isso aí. Porque a gente, na nossa caminhada, a gente se perde na caminhada, e às vezes aquilo, desvirtua daquilo que Deus tem para nós. Sabe, irmãos? Semana passada a irmã me deixou alegre, rapaz, por alguns minutos, acredito até alguns segundos. Aí disse, pastor, eu tenho uma revelação da parte de Deus para te entregar. Eu disse, então diz, irmã. Deus falou para o senhor não preocupar mais em comprar lote para o lado, lote para o outro, não precisa mais fazer construção lá no terreno da igreja, porque a igreja vai subir. Eu falei assim, irmãos, eu falei em língua, eu rodopei, falei, graças a Deus, meu Deus do céu. Eu não aguento construir mais, eu não aguento contratar pedreiro ruim, eu não aguento mais mexer com obra, meu Deus, eu não aguento pedir mais dinheiro para a igreja, graças a Deus, irmãos, a igreja vai subir. Aí eu falei assim, nossa, irmão, que uma revelação maravilhosa. Não, pastor, eu via que o senhor fazia uma escada ali, fazia o quarto andar, eu falei, sangue de Jesus tem poder.
Eu falei, irmão, você já parou para pensar o que você está dizendo? É só para fazer um quarto andar com laje, um negócio desse, eu tenho que começar lá de baixo, fazer a fundação, quebrar tudo, ficar igual a igreja do pastor Adeildo, aquele monte de coluna no meio da igreja, um monte de poeira. Não, irmão, esquece isso. Eu achei que ela estava falando da igreja subir, falei, meu Deus do céu, graças a Deus, a igreja vai subir, irmãos, você não vai precisar. Irmãos, aonde você estiver vai ser abençoado. Olha o que o texto diz, meu Deus do céu, observe essa palavra, guarde essa palavra. Olha o que diz aqui, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do vosso ventre, bendito será a amassadeira, bendito serás ao entrar e ao saíres. O Senhor confirmará aos teus santos o como tem jurado. O Senhor abrirá os seus bons tesouros, abrirá a janela dos céus, vai mandar a chuva no tempo certo, a temporã no tempo certo. Você vai ser cabeça, você não vai ser cauda. Aonde você estiver, meu querido, aonde você estiver, aonde você estiver. Faça as coisas em Deus, confie em Deus, descanse em Deus. Aonde você estiver vai ser abençoado. Aonde você estiver. Sabe, irmão? Creia no Senhor. A terceira coisa, para a gente ganhar tempo. Vamos ler todos juntos? A obediência é a garantia. A obediência é a garantia de vitória. Se me obedeceres. Sabe o que é o problema? O problema é que a gente tem muita dificuldade em obedecer. A gente tem dificuldade de obedecer os pais da gente, né? Você vê que os filhos hoje têm uma facilidade de desobedecer. O pai diz, não vai, não dorme na casa da amiga, dorme, não vai naquela festa, vai. Então a gente já é um princípio maligno que existe em nós, da gente viver essa desobediência, mas o problema é que a gente está transferindo isso para Deus. Deus diz para nós e a gente não obedece. Deus diz, não vai, você vai, não faça e a gente faz, não compra e você compra, né? Eu lembro quando eu fui comprar um Peugeot, eu tive um sonho claro, que eu comprava o carro e o carro pegava fogo. Eu acordei e falei assim, esse mesmo, o carro vai estar cheio de fogo, de glória. Irmão, Deus fala, eu sou jumento, você não entendeu nada. Você não entendeu nada, irmão, comprei o carro por 28, gastei mais 12 mil e vendi por 12, quer dizer, perdi 28 mil na venda do carro. Sabe, Deus te dá uma experiência, aí você entende tudo errado. Deus fala com você, Deus usa um profeta. Quantas pessoas que Deus vai lá e usa um profeta e diz, olha, faz isso, isso e isso. Aí eu entendi tudo, faz tudo o contrário, né? Teve um dia que a pessoa teve um sonho e foi me contar, eu disse, aí ela entendeu para o outro lado, pastor, eu entendi que o sonho que eu tenho que fazer, não, minha filha, está tudo errado, você está entendendo o oposto, Deus quer que você faça o oposto, sabe, irmãos, igual eu tive um sonho e fiz tudo o oposto, Deus falou, não compra, eu comprei. Sabe, a gente tem essa tendência a desobedecer a Deus, a gente tem a tendência e depois fica falando, diabo furioso, não, irmão, é desobediência. Deus tem mais prazer no obedecer do que? E tem gente sacrificando, irmãos, e achando que Deus está se agradando. Não, Deus tem prazer em obedecer a palavra dEle, obedecer as orientações dEle. Mas a gente não tem esse prazer, e aí vem as consequências, porque o desobediente, ele sofre as consequências. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Quem planta batata, colhe cenoura, não batata, irmão. Quem planta chuchu, colhe o que, irmão? Chuchu. Quem planta vento, colhe o que, irmãos? Tempestade. Tudo que o homem faz tem uma colheita. A desobediência também tem uma colheita na vida dele. Quando ele desobedece, ele, no mundo espiritual, ele abre uma legalidade para o diabo. E aí vem aquela palavra de João 10, que diz, olha, né, o devorador veio para quê? Roubar, matar e destruir. Quando o homem desobedece, o diabo, Satanás e seus demônios, quando vem da legalidade, ele vem, ele destrói, ele acaba com a sua vida financeira, ele acaba com a sua saúde, ele acaba com a sua paz. Aí nem Rivotril, nem Diazepam te dá jeito para você dormir, por causa da desobediência. Hoje eu falei isso com a pessoa, você quer dormir? Obedece a Deus. Deus fala, mas nunca obedece, nunca coloca em ordem a casa, nunca coloca em ordem a vida.
Irmãos, nós somos como a experiência de Jeremias. Vai lá, Jeremias, vê ali o barro na mão do oleiro. Assim é a casa de Israel, assim é eu e você na mão de Deus, irmão. Porque o oleiro que estava amassando o barro era Deus, e o barro era Israel. Nós somos esse barro, e às vezes a gente não aprende as coisas, e Deus tem que mussungar, Deus tem, tem que dar, às vezes permite uma enfermidade, o cara está se achando, aí coloca o camarada, tira dinheiro, coloca o cara na pobreza danada, precisando de favor dos outros, precisando do favor dos familiares, orgulhoso, aí Deus vai lá e tira tudo, coloca o cara necessitado para o cara aprender, está Deus amassando ali na roda, e o cara não aprende, irmãos. E aí o problema é o seguinte, quando o cara aprende um pouquinho, sai da roda, daqui a pouco ele volta para a roda de novo, ele volta para a roda porque ele acha que saiu da roda sozinho. Foi meu intelecto, minha inteligência de fazer negócio. Meu irmão, Oniel sempre diz uma frase muito interessante: melhor do que viver o milagre é não precisar do milagre. Muito tempo eu ficava assim, pastor é doido, falava, a gente não precisa do milagre. Irmãos, para que você quer um milagre de cura de câncer? Pastor, eu estava fazendo quimioterapia, 15 quimioterapia, já estava dando uma metástase, já estava com câncer da cabeça à ponta do pé, mas aí veio um livramento, um milagre. Irmão, para que você precisa de um milagre? Porque às vezes a permissão da enfermidade, a legalidade que eu dei que entrou a enfermidade, às vezes é para te dar uma experiência, mas se você aprender sem precisar do milagre, irmão, você vai ficar aí a vida inteira. Quantos irmãos que você conhece na igreja? O camarada cresceu, meu sogro, 87 anos, nunca desviou. Vai lá, pergunta se tem alguma doença, irmão. Tem uma bicicletinha, anda quase 3, 4 quilômetros para ir na igreja, vai e volta, pode estar chovendo, e coloca uma sombrinha gigante assim, e vai para a igreja, vai no coral terça-feira, vai no culto quarta-feira. Está aí minha esposa que não deixa eu mentir, 87 anos. Nunca precisou, meu sogro precisou do milagre do Senhor, senão morreria. Não, irmãos, ele toda a vida andou com Deus, não precisa do milagre. Se você está precisando do milagre toda hora, pastor, eu preciso do milagre de cura, eu preciso do milagre da porta aberta, eu preciso do milagre, irmãos, é porque você ainda não aprendeu o que você precisa aprender. Porque, olha aqui, junto com as bênçãos de Deus, eu repreenderei a enfermidade. Talvez você não entendeu ainda que esse processo de enfermidade é para Deus te ensinar alguma coisa que você não aprendeu ainda. Ontem eu estava falando com a família lá, o menino nasceu bem? Nasceu, a minha irmã contou a experiência, e agora? Vai seguir o Senhor? Vai continuar seguindo o Senhor? Ou ficou só nessa experiência? Se eles não encaixou com essa experiência, eles vão ter que ter outra experiência de milagre. Aí daqui a pouco a gente está lá fazendo, olha irmãos, outra experiência, Porque se não aprendeu com tudo que ela testemunhou, o que aconteceu, amanhã ela vai ter que passar por outro milagre. Porque Deus permite as coisas na nossa vida para a gente crescer com Deus, crescer em experiência com Deus, sem precisar do milagre. Pastor, eu não preciso receber milagre. Você é saudável? Nossa, perfeitamente saudável. Você tem saúde? Não, perfeitamente. Você tem problema financeiro? Não tem problema financeiro, eu tenho abundância. Lá em casa, tem ausência, não tem ausência de necessidade lá. Lá tudo, o dinheiro sempre sobra. Aí todo mês, Senhor, faz um milagre. Irmãos, tem uma senhorinha da nossa igreja que está voltando para a nossa igreja, ela mudou. Eu estava na casa dela, e ela disse, pastor, eu vou viajar, se eu podia vir cá em casa buscar meu dízimo, que eu não vou estar aí domingo. Aí fui, cheguei lá, e aí ela me entregou um envelope, e aí, é claro, ela me entregando um envelope de dízimo. Eu abri e falei assim, vou contar na frente da senhora, vai que a senhora faltou dinheiro, alguma coisa, Aí eu abri e vi que as moedas eram tudo moedas novas, notas novas, Eu falei, nossa irmã, nota novinha. E ela foi e me contou a experiência, pastor, todo mês eu pego o carro com meu filho e vou lá no banco receber. Aí no que imprime ali, quando o dinheiro sai do caixa, eu olho assim e vejo qual que é a melhor nota, a mais nova eu dou para Deus. E coloco ali. E aí meu filho me perguntou, mãe, por que a senhora traz o envelope de dízimo aqui no banco? Eu disse, sabe por quê? Para eu não ficar tentada a gastar antes de entregar o meu para o Senhor. Irmãos, eu achei tão linda essa experiência. Parece ser pequena, não parece? Aí eu pergunto se essa irmã tem falta de alguma coisa. Pergunta se ela tem falta de alguma coisa na casa dela.
Sabe, irmãos? E a gente não faz isso. A gente não faz isso. A gente ajoelha. Senhor, está aqui meu dinheiro. E não devolve o dinheiro para Deus. Qual que é a sua experiência? Nenhuma. Aí você vai precisar do milagre todo mês você vai precisar do milagre. Um dia bate o carro, um dia faz um negócio, um dia acontece um negócio, um dia os meninos que ficam doentes, um dia o cachorro fica doente, tem que levar no veterinário. Irmão, todo dia você vai precisar de uma experiência de um milagre. Todo dia você vai ter que correr atrás do milagre, em vez do milagre estar correndo atrás de você, das bênçãos estar correndo atrás de você. É como eu disse para o irmão, o negócio começa devagar. Eu falei, rapaz, é porque o senhor precisa ter uma experiência com Deus. Porque o dia que você tiver uma experiência com Deus, eu falei com ele, vai lá domingo na igreja. Ele disse, não, porque eu fico aqui com o meu comércio aberto até 8 horas da noite. Eu falei, por isso você não está recebendo bênção. Porque você não prioriza Deus. Aí você tem que ficar correndo atrás dos clientes, porque se você entendesse isso, os clientes que vinham correr atrás de você, é os clientes que vinham na sua porta. Eu falei, quando eu era vendedor, era assim, as pessoas, e mecânico industrial, as pessoas me ligavam lá da Bahia, quem te deu meu telefone? Eu nem sei, apareceu o seu telefone aqui, te ligamos. Sabe, irmão, é a bênção que te alcança, que vai atrás de você. Obediência. E por último, para a gente terminar, amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Ou sou eu que estou entendendo? Só eu que entendi. Se não entendeu, você vê depois na live de novo. Que aí a sua vida vai ser abençoada. Porque uma pessoa em desobediência, uma pessoa em desobediência que é óleo ungido lá em Israel, que o pastor lá trouxe para nós. Pelo menos ele fala que foi, né? Eu comprei de uma venda que é ungido lá em Israel. Aí me deu esse óleo. Não adianta. Não adianta eu derramar esse óleo todinho de mirra. Vai esquentar a sua cabeça, vai ficar uma melequeira danada, e não vai resolver nada se você não se propor obedecer a Deus. Porque o texto que nós lemos aqui, castigo para os desobedientes. Não sei se na sua Bíblia está escrito isso aí. Castigo para os desobedientes. Porém, se você não obedecer ao Senhor, todas essas maldições te alcançarão, 72 maldições. O seu inimigo, você que vai fugir para o 7 caminhos. A Bíblia diz que Deus vai cerrar o céu, não vai ter chuva sobre sua horta, sua fazenda, sobre sua agricultura. Suas vacas vão se tornar estéril, a sua mulher vai se tornar estéril. Irmão. Você quer a bênção de Deus, irmão? Sim ou não? Então tá, só obedecer. Quarto, relacionamento com... Vamos dizer todos juntos? Relacionamento com Deus. Irmãos, isso é tão lindo. Para a gente encerrar, né? Tem uma grande vantagem de ter um relacionamento com Deus. O ímpio não sabe o que é isso. As pessoas que estão distantes de Deus não sabem o que é ter um relacionamento com Deus, e por isso não vive as bênçãos que Deus tem para nós. Não vive a prosperidade que Deus tem para nós. Sabe? A primeira coisa, quando nós temos relacionamento com Deus, é entender que Deus é o Criador de tudo que temos, por Ele cremos, por Ele movemos, por Ele fazemos. Uma pessoa que tem relacionamento com Deus, ele sabe que tudo que está em nossa volta, tem a mão de Deus. O problema é que a gente se esquece disso. Uma pessoa que não tem relacionamento com Deus, ele não sabe dos benefícios, ele não sabe das bênçãos que Deus tem, do cuidado de Deus, sabe? Cuidado de Deus é assim, Deus está te vendo que você vai passar necessidade, mas Deus tem um cuidado, você tem um relacionamento com Deus, Deus vem intervém antes de acontecer, sabe? Quantas das vezes, eu falei assim, esse mês não vai fechar, aí aparece um dinheiro, né? Eu lembro do ano passado, apareceu um dia de restituição do meu imposto de renda, R$1.200 na minha conta. Eu falei, meu Deus, mas esse aqui não foi o imposto de renda que mandou, foi Deus, foi no momento próprio, para que a gente não ficasse envergonhado com dívidas. Aí Deus vem e supre a nossa necessidade de relacionamento, irmãos. Relacionamento com Deus é conhecer o Deus que você serve e parar de se achar um mendigo na igreja. Irmãos, quantas pessoas você conhece? Uma pessoa chegou para mim uma certa vez e disse, pastor, eu estou fazendo a campanha lá no Jacupimba, como que é o lugar?
Japecanga, parece mais macumba que tem. Japecanga. Eu falei, mas é campanha para quê, irmã? Eu estou passando um problema financeiro. Aí você chega aqui, olha, meu irmão, você vai passar, do jeito que você está vivendo, você vai passar mesmo. O jeito que, você pode fazer 300 campanhas, 1000 campanhas, 2000 campanhas. Olha para você ver, além de tudo, ela já está com um problema financeiro. Aí alugava um Uber para levar ela lá no, como que é? Japecanga? Eu faço uma pergunta para os irmãos, isso é uma imbecilidade. Eu vou gastar R$100 para mim ir lá na Japecanga, né? Para pedir bênção de prosperidade, eu volto duro e devendo para o Uber. Mas aí, a maldade é tão grande que ia de Uber, mas não tinha dinheiro para pagar o Uber. Aí o Uber foi e falou, pastor, aquela irmã dessa igreja, ela está me devendo R$300 de Uber, porque estava fazendo campanha na Japecanga. Eu falei, que desgrama é essa? Ao invés dela acertar a vida, mudar a vida, ela se endividou mais, por não ter sabedoria, por não ter relacionamento com Deus, porque se ela tivesse relacionamento com Deus, aonde ela tivesse, ela seria abençoada, irmão. Entenda isso, irmãos, isso é grave, e a gente precisa imediatamente tomar uma postura diante de Deus, ter um relacionamento próximo dEle, porque a gente vai saber quem nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai, que a gente pede pão, Ele dá pão, a gente pede peixe, Ele dá peixe, a gente pede as bênçãos e Ele dá as bênçãos, a gente pede prosperidade para a nossa lavoura, e nosso café produz mais que o do ímpio. Se você é um crente, escute o que eu estou dizendo, se você é um crente que fica lá de cima do morro da sua lavoura, olhando para o ímpio, dizendo, poxa, a do ímpio lá está mais próxima que a minha, é porque você não tem a bênção de Deus, irmão. Se seu café, escute o que eu estou te falando para os agricultores aqui, os que estão vendo em casa, se você fica lá, meu Deus do céu, o cara nem é crente, o cara tem que ter mulher, amante, e o pé de café dele está lá, vai dar não sei quanto, 100 por 1 lá. Se você está fazendo isso é porque a bênção de Deus não te alcançou. Você não entendeu quem você é. É porque está faltando relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Irmãos, entenda isso. Entenda que a bênção de Deus é incondicional para aqueles que servem a Deus. Não tem limite. As bênçãos de Deus, Deus Ele tem prazer, e à medida que eu vou tendo relacionamento com Ele, a necessidade vai sumindo da minha vida, e eu vou vivendo a prosperidade, porque Deus se alegra, não é isso que diz o Salmo 35, 27? Deus se alegra com a prosperidade de quem? Do ímpio? Do justo, uma pessoa justa, uma pessoa digna, uma pessoa honesta, ela é próspera, é aquilo que Davi disse a Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 2, Salomão, guarda a lei do Senhor, e em tudo ser homem. Irmãos, guarda a lei, guarda a palavra, seja um homem de caráter, seja um homem digno, comprou, paga, mesmo com dano. Eu quero dizer uma experiência para os irmãos, mesmo que eu leve um dano, eu não volto atrás com a minha palavra. A gente foi comprar o teclado aqui da igreja, e aí eu liguei para a melhor empresa que tinha, que é a Carneiro, que vende aqui no Brasil todo. Aí cheguei, quanto que é o teclado? 8.100. Eu falei, nossa, pai, que teclado caro, não tem jeito de fazer um desconto, não? O cara, não tem jeito de fazer desconto, que não sei o quê, né? O atendente que me atendeu lá, não tem jeito, tal, pegou meu WhatsApp, eu vou ver aqui para você. Passou uns 2 dias, eu falei, Valton, você tem o teclado aí? Rapaz, é 8.100. Ele disse, pastor, eu vou fazer para você por 7.500. Eu divido para o senhor me paga do jeito que você quiser, você dá R$1.000, dá R$500, dá R$100, do jeito que o senhor quiser. Assim, o senhor tem crédito livre aqui para comprar, só que eu não tenho teclado, eu vou pedir lá em São Paulo para o senhor, aí me mostrou o valor da nota que ele estava comprando, 7.200, você está vendendo por 7.500, ele vai tirar uma nota fiscal, o imposto é 15%, ele ganhou ou perdeu dinheiro? Perdeu dinheiro, ele está querendo ajudar a gente. Passou-se 2 dias, o cara da Carneiro me liga, e aí pastor, vai comprar o teclado? Eu falei, não, de 8.100 não tem jeito não, porque a gente achou mais barato. Ele disse, e se eu fizer para você por 7.100? Quer dizer, era 7.500, R$400. Eu disse, meu irmão, se você tivesse falado há 2 dias atrás, que você poderia tirar R$1.000 do teclado, eu teria comprado de você.
Só que agora eu dei a minha palavra. E o Salmo 15, ele acha que não é crente não. O Salmo 15 diz que depois que você dá a sua palavra, por mais que você leve prejuízo, você não pode voltar atrás. Seja homem, irmão. Seja homem, assume suas responsabilidades. É R$400 de prejuízo, mas você deu sua palavra. Deu vontade de falar, estou conversando com o moleque, porque se 2 dias atrás você poderia tirar R$1.000, porque você não tirou, rapaz. Seja homem. Seja homem nos seus negócios, faz os negócios com cumpridade, de caráter. Para de andar no meio da rua e dizer, ali, ó, vai um vagabundo ali, ó, vamos sem vergonha ali, ó. Seja homem. Davi diz para ele, meu filho, tudo o que você for fazer, guarda a palavra, seja homem, pratica a justiça, e o Senhor virá com todas as bênçãos sobre a tua vida. E todas as promessas que Deus prometeu para mim, vai se cumprir na sua vida. Seja homem, irmão, seja mulher temente a Deus, tenha hombridade de vida. Irmãos, se você entender um terço, divide a palavra aqui em 3 partes, um terço, se você entender um terço do que eu falei hoje, eu tenho certeza que essa igreja vai ser próspera, que você vai ser próspero, que a sua empresa vai ser próspera, que a sua lavoura vai ser próspera. Eu creio no poder de Deus. A pergunta é, se está faltando o pão em cima da mesa, se está faltando recurso, se o mês não está fechando, pastor, mas o mês não fecha, faz uma autoanálise, aonde eu estou errando? Talvez a pessoa diria, pastor, mas eu sou dizimista, sabe, irmãos, a gente fica pendente em Deus em tantas coisas, porque o texto diz, aquele que ouve, que guarda e pratica as minhas palavras. A gente às vezes até é dizimista, é ofertante, e as bênçãos não vêm, não é assim? Eu quero dizer que as provas dos homens de Deus e das mulheres de Deus, elas são temporais. Porque a Bíblia diz que no mundo teria as aflições, então Jesus ele não volta atrás com a palavra dele, então ele diz que no mundo a gente tem aflições. Então é assim mesmo, tem dia, tem meses que a gente passa por aflição, mas uma pessoa viver sempre em aflição, aí não é bênção de Deus. Eu falei com o irmão, falei, rapaz, muda a sua cantiga, toda vez que você vem pregar, você sempre conta uma desgraça na sua vida, você nunca tem bênção, conta as bênçãos, meu filho. Eu falei com ele, se você não está contando bênção, é porque tem alguma coisa errada. Toda vez que o cara vai, irmãos, eu queria contar o testemunho, irmão, meu carro quebrou, irmão, eu quero contar o testemunho, irmão, eu gastei quase 5.000 com remédio para criança, pastor, eu quero contar um testemunho aqui na igreja, pastor, a casa caiu o telhado, irmãos, as provas na nossa vida é temporária, passa, a gente vence ela em Deus, conta o testemunho, a enfermidade vem, passa, vence, agora viver uma vida de opressão, reveja os seus conceitos. Qual que é o tema dessa mensagem? Vivendo a verdadeira prosperidade em Deus. Prosperidade é ausência de necessidade. É o pão de cada dia, é aquilo que nos supre para que a gente não venha todos os benefícios. O camarada está andando com o melhor carro do mundo, irmãos, é benefício, isso é bênção de Deus. Meu filho, eu vou te dar, porque eu sei que eu posso te dar, mas se o teu olho te faz pecar, é melhor você entrar no céu, caolho, sem olho. Se a perna te faz pecar, arranca fora, se o braço te faz pecar, te contamina, arranca o braço fora, porque Deus tem preocupação na sua alma, aonde a sua alma vai passar a eternidade. Todos os benefícios são bênção, todo dia. Recebi um benefício, um presente, benefício. Cheguei no dia do meu aniversário aqui, eu fiz uma conta rápida, eu devo ter ganhado uns 2.000 de presente. Né? Lá em casa o guarda-roupa não está cabendo as camisas que eu ganhei, que os irmãos me presentearam. Isso é benefício, isso é bênção, isso é presente de Deus, sabe? Isso é benefício. Então, que você tenha entendido essa palavra como eu entendi. A minha vida, posso dizer, antes de quinta-feira que eu comecei a preparar essa mensagem, e agora, depois dessa mensagem, eu vou rever onde que estamos errando, para que todo mês, sempre haja abundância no nosso lar. Amém?